Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shalom, shalom, meus irmãos, que Deus lhes abençoe em nome de Yeshua, a você e a toda a sua família. Bom, estamos aí com mais um estudo do hebraico bíblico. Eu fiquei um tempo sem gravar, mas tenho retomado as gravações e alguns estudos do hebraico demoram um certo tempo para preparar, porque dentro do hebraico é muito detalhe que tem. E eu gosto de trazer um bom conteúdo para você. Mas graças a Deus eu terminei esse. E no estudo de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre alguns nomes que existem dentro da Bíblia no seu original hebraico. Por que é tão importante assim, mesmo quando se faz uma tradução bíblica ou uma transliteração do hebraico para um outro idioma, por que é tão importante sempre analisarmos quando se trata de nome, tanto nome de lugar como nome de pessoa, analisarmos isso dentro do hebraico. Vou começar lendo aqui Atos capítulo 4, verso 12, que diz: E em nenhum outro há salvação, porque também do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Bom, está falando de nosso Mestre, de Cristo. Cristo não é necessariamente um nome, tá? Cristo vem do grego. Jesus é um nome adaptado para o nosso idioma. Lembrando que no hebraico, no aramaico e no grego não existe a letra J e nem o som dele. Então Jesus é uma adaptação do nome original Yeshua. Esse é o nome real de nosso mestre. Ele possui muito significado e nós vamos analisar esse nome por último no estudo de hoje. Bom, aqui está falando sobre esse nome. Nome dentro do hebraico, sendo de lugar ou de pessoa, ele tem muito a nos revelar. Ele conta história, ele revela propósito, ele revela planos de Deus, planos presentes estão se desenrolando no tempo hoje, como também planos futuros, aquilo que ainda vai acontecer. Enfim, carrega uma série de informações que nós podemos passar horas analisando. Lembrando que cada letra hebraica também tem o seu significado próprio. Né? Cada letra hebraica tem o seu próprio número, tem o seu próprio símbolo, e isso nos leva também a analisar uma série de coisas que vai muito além, caso, vamos usar como exemplo, seja um nome de uma pessoa, que vai muito além apenas da identidade daquela pessoa, né? Grave essa frase: nome é muito mais do que identidade. Dentro do hebraico, é claro, o idioma mais rico em significado que existe. Por isso que eu estarei analisando alguns nomes com vocês aí, no original hebraico. Espero que esse estudo possa ser bênção para a sua vida. Bom, vamos começar pelo nome Noé. Eu dividi de duas formas: o significado base do nome e o significado do nome no paleo-hebraico, no caso, analisando cada letra do nome em questão. Nome muito grande, igual o nome de Abraão, eu analisei só as duas primeiras letras dentro do paleo-hebraico. O que é o paleo-hebraico? O paleo-hebraico é o hebraico raiz, ok? É o hebraico antigo. O hebraico moderno
formado por essas letras aqui, algumas letras do alfabeto hebraico moderno, tá vendo? Nesse formato aqui, ó. O hebraico antigo, o formato das letras é completamente diferente e cada letra possui um símbolo próprio com um significado próprio. E a numeração daquela letra, ela se mantém, tá? No hebraico moderno, no hebraico antigo, a numeração e o significado permanece o mesmo, tá? Vamos lá, Noa, 2 letras hebraicas, traduzido Noé. Significado base: descanso, repouso de longa vida. Primeira letra do nome de Noa, a letra Nun, significa semente, vida, peixe ou atividade. Segunda letra, a letra Het, significa parede da tenda, cerca, separação. Eu não entrarei em detalhes de nenhuma história de nenhum dos homens e mulheres citados aqui nesse estudo. Vou trazer de forma bem básica e rápida, porque o foco do estudo é lhe mostrar que o nome, ele vai além de meramente você fazer menção da pessoa ou de determinado lugar, tá? Vamos lá. Significado base: descanso, repouso de longa duração. Isso daqui revela características, né, da pessoa de Noé. Até mesmo revela um pouco do relacionamento de Deus, do relacionamento de Noé para com Deus, porque vemos que Noé era um homem manso, né, um homem temente, que de fato ele repousava e descansava nos planos de Deus e na palavra de Deus e em seus propósitos, não é? Então o significado base lembra um pouco, traz um pouco à tona essas características aí em relação à pessoa de Noé. E no paleohebraico, o que vemos aqui? E os planos de Deus, eles foram totalmente revelados através do nome de Noé. A letra Nun significa semente, vida, peixe e atividade. Aprendemos que da semente de Noé e também da família, né, de seus filhos, uma nova geração, Deus ele começa a levantar novas gerações após o dilúvio, que no caso podemos entender por vida, uma nova vida, ele inicia uma nova vida na Terra. Tá? Peixe e atividade representa como tudo aconteceu, né? As águas que vieram do abismo, as portas dos céus que se abriram, né? E tudo isso colaborou para que houvesse água sobre a face da terra de tal forma que o mais alto monte ele ficou submerso, não é? Não em questão de terra seca, não restou absolutamente nada. Então nós vemos aqui a forma que Deus fez, a forma que ele trabalhou, né, na época de Noa. Também a letra Het, parede da tenda, cerca, separação. Vemos que Deus ele fez uma separação com relação a Noa e a família. Separação do quê? Tudo isso representa separação. Parede, separação. Cerca, separação. Separação de quê? Tanto daquela geração corrupta que vivia na época de Noé, como também separação do juízo de Deus naquela época. Qual foi o juízo mandado naquela época? As águas, o dilúvio. Noa e a família e os animais, né? Alguns animais foram protegidos desse juízo dentro da arca, né? Quando eles foram fechados dentro da arca. Então você vê que no nome de Noa, apenas nessas 2 letras, toda a trajetória dele é revelada. Todo o plano de Deus é mostrado. Todo o propósito de Deus para a vida de Noé é mostrado. Agora contextualize isso daqui. Antes mesmo, ou melhor, no momento que Noé nasce e ele recebe esse nome.
Deus ele já estava mostrando todos os acontecimentos futuros, né? E no caso, tudo aquilo que viria a acontecer futuramente, na época em que Noé estava, na época de Noé, né? Na geração dele. Deus ele já revelou tudo em seu nascimento através do nome. Por isso que eu disse que nome ele conta histórias, né? Ele revela planos, presentes, futuros. Mas não é meramente identidade. Vai muito além que isso. Vamos ao nome de Abraão. Abraão, 5 letras hebraicas. Abraão. Significado base, pai de muitos, ou pai de uma multidão. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua geração vai ser como a estrela do céu, né? A areia do mar. Foram as promessas que Deus fez a Abraão. A letra Aleph, a primeira letra do nome de Abraão, representa boi, força, líder, princípio. E a letra Bet representa casa, dentro. Né? O que vemos com isso? Que em Abraão, né, na vida dele, na trajetória dele, na família dele, houve um princípio. Princípio do quê? De um plano. Um plano que nós vemos depois de muito tempo sendo de certa forma parte dele, né? Concluído quando a nação de Israel ela é de fato formada. Mas tudo tem início aqui. Tudo teve início aqui quando Deus ele diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra. Eu ainda vou lhe mostrar. Abraão crê e vai. É por isso líder. A letra Aleph também significa líder, força. Abraão foi forte, agiu de fato como um líder, no caso com relação à família dele, e levou toda a família a permanecer nos propósitos de Deus. Ele foi para um lugar que nem sabia onde era, ele não sabia onde ia parar. E quando ele chega nesse determinado lugar, Deus ele fala com ele: olha, de ti muitos povos vão sair de ti, você se tornará grande, sua geração será como a areia do mar, as estrelas do céu, em ti serão benditas todas as famílias da terra, enfim. Então tudo teve início aqui. Então uma parte do significado da primeira letra do nome dele representa o plano de Deus, revela um pouco do propósito de Deus para a vida dele e a família, e para a sua geração. Uma parte revela um pouco sobre o caráter de Abraão e o relacionamento que ele tinha para com Deus, né? Enfim. E a letra Bet casa, dentro. Aqui pode ser visto de duas formas. Tanto a casa de Abraão, sua família, né? Dentro da família dele, a partir da família dele, de Abraão e a família, Deus ele começa a desenrolar um grande plano, né? Um grande propósito. E também com relação à semente de Abraão, né? Casa ou dentro, se referindo à semente dele. Que da semente dele, Deus ele levanta uma geração, ele vai, né? Ele vai levantando gerações. E através dessas gerações, muitos povos, vemos que na história muitos povos foram abençoados e são até hoje, né? Mas contextualizando mais aqui, da geração de Abraão, muitos povos foram abençoados, né? Através daqueles que vieram da semente dele, da descendência dele. Então nós vemos aí um pouco aí, de forma bem rápida, um pouco aí da trajetória dele, dos planos de Deus para a vida dele, tudo a partir do nome. Né? Você encontra tudo isso daqui, uma boa parte pelo menos dessa informação, você encontra nos textos bíblicos. Mas ainda que você não leia um texto, né, que você não tenha os textos em mãos, se você tiver o nome, se você tiver condições de fazer um trabalho desse daqui de extração, extrair, né, essas informações do nome, você já consegue aí entender basicamente tudo com relação à vida dele, ou pelo menos boa parte.
Agora, Yitzhak e Yaakov, nós vamos analisar junto. Yitzhak e Yaakov, né? Por que nós vamos analisar junto? Porque as duas primeiras letras do nome Yitzhak, Isaac, elas também estão presentes no nome de Yaakov, Jacó. Como se fosse uma coisa só. De que forma? Vamos lá. Vamos parte por parte. Isaac, o significado base. Ele ri, ele rirá, ele irá rir, ou filho da alegria. Vale lembrar que isso é costume na nação de Israel até hoje. Normalmente os nomes são dados conforme o momento que se vive, né? O momento que se viveu na hora do nascimento, ou um pouco depois do nascimento, enfim. Contando alguma história, talvez antes do nascimento, enfim. O nome ele é dado conforme algum acontecimento antes, durante ou depois do nascimento. Sempre, isso é tradição, costume do povo. Então, em Yitzhak nós temos ele ri, né? Lembrando aquela cena que Sara ela ri dizendo: terei eu ainda um filho? Será que isso vai acontecer? E ela acha graça nisso. Então, quando o Yitzhak, o filho da promessa, porque ela teve outro filho, não é? Mas quando Yitzhak nasce, ele recebe esse nome, lembrando esse momento de Sara. Tá? Moshe também é um outro exemplo disso. Vamos ver daqui a pouco o nome de Moisés. Moshe significa retirado das águas, representando o momento que ele viveu, como ele foi achado, o que aconteceu, né? A pessoa que o retirou, enfim. Por isso Moisés, retirado das águas. Então isso é costume. Tá? Isso sempre acontece durante toda a escritura, toda a trajetória do povo de Israel. E a letra Yud, a primeira letra do nome, significa braço, mão, trabalhar, feito. A letra de Tsadê significa homem, ao lado, desejo, necessidade. No nome Yaakov, as duas letras estão presentes também. Yud e Tsadê. As mesmas, com o mesmo significado. O que muda é o significado base do nome de Yaakov, Jacó. Aquele que segura pelo calcanhar. Esclarecendo aqui, Jacó não significa enganador, ou aquele que engana. Nunca significou isso, ok? Nunca significou isso. Lembrando, como eu já disse aqui também, que no hebraico, no aramaico e no grego, nem a letra J existe, e nem o som dela. Então, Jacó é só uma adaptação. Se formos aí pelo correto, Jacó, Josué, Jesus, são nomes adaptados para o nosso português. Não tem um significado exclusivo, porque isso se perdeu quando a adaptação foi feita. Agora, Yaakov tem. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, Yaakov é o significado base, aquele que segura pelo calcanhar. Por quê? A forma que ele nasceu, lembrando do seu nascimento. Okay? Quando Esaú nasce, Esaú, né? Esav no hebraico, quando Esaú nasce, Yaakov, ele agarrado ao calcanhar dele, ele nasce junto. Por isso ele recebe esse nome, aquele que segura pelo calcanhar. Esse é o significado do nome de Yaakov, ok? E as letras, né? As mesmas letras de Yitzhak, iniciais, são as mesmas de Yaakov. Representa o quê? É que cada um deles, né, teve, é claro, uma trajetória particular com relação à vida com Deus, mas com relação ao propósito de Deus para os dois, era basicamente um. O que Deus queria com eles dois? Cumprir, levar levar a sua promessa, a promessa que ele tinha feito inicialmente a Abraão à frente, de que a descendência dele seria abençoada, de que muitos povos sairiam dele, né? Uma grande nação sairia dele, enfim. O maior propósito de Deus nessa história toda era honrar essa promessa que ele tinha feito a Abraão. Então, por isso que as mesmas letras em Yitzhak e em Isaac estão presentes em Yaakov. O que eles têm em comum? Ambos, vamos colocar assim, filhos da promessa.
Porque Sara teve 2 filhos, né? Mas só Isaac, só Isaac que era o filho da promessa. E Isaac, ele teve também 2 filhos, Esav e Jacó, né? Mas digamos assim que vamos dizer que só Jacó era filho da promessa, entre aspas. Por que digo isso? Porque está escrito que ainda no ventre, sem fazer mal ou bem, como o apóstolo Paulo diz, Deus já tinha escolhido Jacó, rejeitado a Esaú. Então Jacó ficou sendo como o filho da promessa. E com o maior serviria o menor, né? No caso de Esaú, serviria a Jacó. Então, o que esses dois têm em comum? É isso, né? Eles dão continuidade. Eles dão continuidade ao propósito de Deus. Por isso que os dois, na letra dos dois aqui, significa trabalho, feito, mão. Porque eles, como escolhidos de Deus, Isaac como filho da promessa, Jacó como filho da promessa, eles tiveram que trabalhar de forma muito específica, se mantendo fiel a Deus. Eles tiveram que se manter fiéis a Deus. Vemos que na trajetória deles, Deus cobrava fidelidade o tempo todo. E ele conduzia também o tempo todo esses dois homens em uma rota muito específica. Isaac, filho de Abraão, depois Jacó, filho de Isaac. Na verdade, esses três têm tudo em comum. Eles revelam planos de Deus, propósito de Deus. Promessas de Deus que tinham que se cumprir, que iniciaram aqui, Deus dava continuidade. Escolheu Isaac para dar continuidade, escolheu Jacó para dar continuidade. Não que o outro filho de Sara e o outro filho de Isaac não tem importância. Tem, porque vemos que gerações saem deles também. Mas escolhido mesmo para um propósito específico foi Isaac. E depois, entre Esav e Jacó, foi Jacó. Por isso essa semelhança aqui, as mesmas letras no nome desses dois. Tá? Com relação a Jacó, depois o nome dele é mudado para Israel. Israel, no hebraico Israel. Israel você provavelmente conhece só como príncipe do Eterno, o príncipe de Deus. Mas na verdade não é só isso, tá? Não é só isso. Você encontra no nome Israel, ou no nome Israel, tá? Você encontra todas as iniciais dos nomes de todos os patriarcas e de todas as matriarcas. Israel, vamos lá. Letra Aleph, do nome Avraham. Tá? Letra Yud, que é a primeira letra do nome Israel. Letra Yud, são as iniciais do nome de Isaac, de Yaakov, Isaac e Jacó. Letra Shin, que é a segunda letra do nome de Israel, em hebraico, Israel, que vem do nome de Sara. E a letra Resh, que é a terceira letra de Israel, que vem de Rivka, Rebeca e Rachel. Raquel. Então, no nome Israel, você encontra todas as iniciais dos nomes de todos os patriarcas e de todas as matriarcas. Quando esse nome é dado a Jacó, Deus estava dizendo o seguinte: olha, você carrega, a partir de agora, toda a história dos seus antepassados. Todas as promessas que eu fiz a eles, você carrega tudo isso. Todos os propósitos que todos os planos que eu me propus a cumprir, através deles, você carrega tudo isso em si. Por isso esse nome é dado exclusivamente, por último, a Jacó. De Jacó,
Depois vemos que o nome passa a toda a nação, ao povo de Israel, nação de Israel. Ou seja, agora não é mais só um homem que carrega essa história, né, que começa lá em Abraão. Agora é toda uma nação. Todo o povo de Israel, eles carregam um legado. Eles carregam um legado de Abraão, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Rivka, Rebeca e de Raquel. Tá? Então esse é o significado central e o propósito central do nome Israel. Sara, a esposa de Abraão, significado base: princesa, senhora ou dama. Segunda letra do nome de Sara é a letra Resh, que significa cabeça, pessoa ou primeiro. Eu vou falar sobre ela, porque essa mesma letra ela aparece no nome de Rebeca, no nome de Rebeca, Rivka, e no nome de Raquel, tá? Vamos lá. Rivka, Rebeca. Significado base: laço ou aquela que une. Novamente a letra Resh, cabeça, pessoa ou primeiro. Raquel. Significado base: ovelha ou mansa, como uma ovelha. E novamente a letra Resh, cabeça, pessoa ou primeiro. A letra Resh, ela se encontra presente no nome de todas as matriarcas. O que isso significa? Cabeça, pessoa, primeiro. Porque essas três, vamos colocar assim, elas estão unidas no princípio, no começo de um único propósito. E na verdade, parte desse propósito se cumpre quando a nação de Israel ela vem a ser formada. Então vamos usar essa parte, esse propósito, né? Nestas três mulheres, a partir destas três mulheres, né, se inicia o plano de Deus com relação à nação de Israel e a toda a geração futura de Abraão, geração pela qual todas as famílias, todo o povo da terra seria abençoado, tá? Por isso que todas elas estão em primeiro. Não existe como colocar assim, uma maior ou uma menor. Não. Isso representa um patamar de igualdade entre estas três mulheres. O mesmo propósito que estava sobre Sara passa para Rivka, Rebeca, e passa para Raquel. Ok? Vamos lá. Continuando. Moshe. Tirado das águas. A primeira letra do nome de Moshe, Moisés, a letra Men, que significa exatamente água. Que faz menção, né, a forma que ele foi encontrado e resgatado, tá? E por último, o nome de nosso mestre, Yeshua. Não é Yeshua, ok? É Yeshua. A tônica está no Shu. Yeshua e não Yeshua, ok? Que é adaptado para nós é Jesus, assim como Jacó e assim como Jacob, adaptado para nós é Jacó. Então Yeshua, significado base: salvação, libertação. É o significado do nome Yeshua. Primeira letra do nome, letra Yud, braço, mão, trabalhar, feito. Segunda letra, letra Shem, que significa veja. Em outras palavras, introduzido no nome Yeshua está a mensagem: veja o trabalhar, o feito dele, veja o braço dele estendido, veja a mão dele estendida. Que é uma das mensagens aí introduzidas no nome de Yeshua. Ok? O notebook aqui está descarregando. Mas espero que esse estudo tenha sido bem... espero que você tenha gostado.
Trouxe de forma bem básica aqui com relação a nomes, para que você veja e entenda que a origem, né, não pode ser ignorada. A origem dos textos bíblicos não pode ser deixada de lado. Porque quando você deixa essa origem de lado, olha só quanta informação você perde. Eu nem entrei em detalhes na história deles, mas se fôssemos entrar em detalhes na história de cada um deles, veríamos que tudo já estava revelado em seus respectivos nomes. Como vimos no primeiro nome, no nome de Noé. No hebraico tudo se encaixa. Tudo. Nada é por acaso. Uma letra, um ponto, apesar que no hebraico não existe pontuação como existe no nosso português, não existe nenhum ponto de pontuação no hebraico, mas tem algumas coisas que se usa, né, no hebraico e nada é por acaso. Tudo revela história, planos, caráter, personalidade, identidade, enfim, sempre vai revelar alguma coisa. Tá? Que Deus possa lhe abençoar em nome de Yeshua e, se puder, divulgue esse estudo para que ele possa abençoar a vida de outras pessoas. Shalom.